paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite. E desde já, mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, falar sobre essa semente, que ela é tão poderosa para as nossas vidas, um alimento espiritual da parte do Senhor. Eu queria desde já também desejar a Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Sei que já estamos aí iniciando um novo dia, mas queria desde já desejar aí Feliz Dia dos Pais. Hoje é um dia muito especial, inclusive para alguns que já perderam os seus pais e que ainda sente a saudade que nunca nos abandona, mas que Deus assim possa abençoar a todos de uma forma poderosa. Hoje nós queríamos falar sobre um assunto que é muito importante para as nossas vidas, que é um texto que vai estar lá em Tiago capítulo 4, ali a partir do versículo 7, somente um versículo, era para nós meditarmos aqui em alguns minutos, para que assim o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações e venha nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos diariamente estar nos alimentando da sua palavra. Sabemos que não é fácil diariamente estar ali meditando na palavra por conta dos nossos afazeres, por conta das nossas ocupações, das nossas limitações, mas é importante nós estarmos diariamente ali nos alimentando da palavra do Senhor, como diz o Salmo 1, como também diz Josué capítulo 1, onde o Senhor diz que ali tem que se meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1 também, devemos meditar de dia e de noite. O próprio Jesus vai dizer: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Errais não conhecendo as escrituras. Então nós precisamos diariamente estar nos alimentando da palavra de Deus, que é poderosa, para nos encher, para nos alimentar espiritualmente, e assim nós estarmos firmes na fé. Amém? O texto de hoje está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler dois versículos, o 4, 6 e o 4, 7. Amém? Que diz assim: antes ele dá maior graça, por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O versículo 7, que é o versículo que nós vamos se deter em alguns minutos aqui, diz assim: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repetindo: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nesse texto vai nos ordenar a submissão a Deus, se submeter à vontade de Deus. Muitos dizem que é fácil, mas não é, porque a palavra de Deus ela vai contra as vontades humanas, contra os nossos desejos. Ela nos confronta. A palavra, a vontade do Senhor, elas nos confronta. Nós não devemos mais, a partir do momento em que eu nasço de novo, a partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não posso mais viver do jeito que eu quero, eu não posso mais ter uma vida guiada pelo meu entendimento, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu quero. Não, eu não posso mais. Agora eu tenho que viver uma vida de submissão a Deus, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de obediência à sua palavra, sendo guiada e orientada por esta palavra, pelo Espírito em que nós habita. A partir do momento em que uma pessoa, que um indivíduo, ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ter dentro dele o Espírito Santo de Deus. Não são todos que têm o Espírito de Deus dentro dele, mas sim aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque a Bíblia nos diz que Deus tirou da terra o seu Espírito, e Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer que quando ele fosse ao Pai,
o Espírito Santo ia ser enviado e dessa vez ficaria com a sua igreja. Então todo aquele que aceita o Senhor e nasce de novo, ele tem dentro de si, né, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos faz se submeter à vontade de Deus. Porque nós sozinhos seremos incapazes, né, de se submeter à vontade de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus que nos guie, né, por essa vontade, por esta palavra, nós não vamos conseguir. Mas é importante, meus queridos e amados irmãos, que nós venhamos nos submeter, que nós venhamos obedecer ao Senhor nosso Deus, né? Nós devemos cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. Nós devemos estar debaixo, né, da vontade do Senhor, para assim nós estarmos seguindo, né, aquilo que o Senhor nos ordenou. Precisamos ter isso em nosso entendimento. Tiago aqui é bem claro: submetei-vos a Deus. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes é difícil, até mesmo entender o propósito de Deus em nossas vidas. Não é nada fácil, irmãos. Nós devemos renunciar a algumas coisas. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz é renunciar os nossos desejos, é renunciar uma vida de desobediência. Nós devemos abandonar, renunciar, né, os nossos desejos para estar debaixo da vontade do Senhor, para estar se submetendo à sua vontade. Submeter a Deus, meus queridos, não é muito fácil. Nós precisamos, né, ser guiados por Ele, para assim nós nos submetermos a Ele. Não é muito fácil, mas é possível se nós deixarmos o Senhor, né, estar no controle de nossas vidas. Nós temos que deixar o Senhor estar no controle, para assim nós vivermos uma vida de submissão a Deus. Ele precisa controlar todas as áreas de nossas vidas e nós deixarmos Ele moldar o nosso caráter, para assim nós nos submetermos, né, à sua vontade. Muitos dizem da boca para fora que são submissos ao Senhor, que andam segundo a vontade do Senhor, que têm o seu caráter transformado, que têm a sua vida transformada, mas as suas ações mostram o contrário. É por isso que Jesus vai dizer: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles falavam da boca para fora, mas o seu coração estava distante dele, porque os seus atos, né, demonstravam o contrário. Na verdade, eles estavam sendo hipócritas, né, porque diziam, mas não praticavam. Então, meus queridos, se submeter ao Senhor vai muito mais além do que falar, e sim testemunhar com atos a submissão a Deus. Testemunhar com atos, com práticas, que você verdadeiramente nasceu de novo, que você verdadeiramente tem o seu coração certificado diante do Pai, diante de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez e aquele que hoje dirige e controla a nossa vida. Meus queridos, nós precisamos cada vez mais se submeter à vontade de Deus, principalmente nos dias atuais a qual nós vivemos. E o texto ele continua dizendo: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas infelizmente o que nós temos vendo nos dias atuais, nos dias de hoje, né, esse texto ele está acontecendo de forma contrária. As pessoas hoje muitos de nós não estão mais se submetendo a Deus e muito menos resistindo ao diabo, mas assim dando lugar a Satanás, para que Satanás os use. Mas nós não devemos ser assim, meus queridos. A ordem do Senhor na sua palavra é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho interessante que lá em Efésios capítulo 4, né, o versículo 27, a palavra do Senhor vai dizer assim. Efésios capítulo 4, versículo 27. Ele diz assim: nem deis lugar ao diabo. Meus queridos, Paulo aqui está falando a uma igreja de Éfeso. Paulo está dizendo: nem deis lugar ao diabo. É algo que nós devemos nos atentar para os nossos dias, para não dar lugar a Satanás, para que ele não ache, né, brecha em nossas vidas. A Bíblia vai dizer também que ele anda ao nosso derredor. Lá em 1 Pedro,
capítulo 5, a partir do versículo 5, ele vai dizer o seguinte: da mesma maneira, vós jovens, submetei-vos. Deixa eu ver se é a partir do 5. A partir do 5. Da mesma maneira, vós jovens, submetei-vos aos presbíteros, e todos vós cingivos de humildade para servir uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no seu devido tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes. Vosso adversário, o diabo, como leão rugidor, anda em derredor, buscando a quem possa devorar, ao qual deveis resistir, pois firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos vão se cumprindo em vossos irmãos, em quem que estão no mundo. Meus queridos, a ordem do Senhor é resistir ao diabo. Por que resistir ao diabo? Meus queridos, só resiste quem já tem posse, só resiste quem já tem a vitória na sua mão. Quem ainda não resiste ao diabo, mas luta contra ele, não tem a vitória, não tem a posse. É por isso que a gente vê muitos meninos na fé dizendo que dão tapa na cara do diabo, que dão chute na cara do diabo. A Bíblia não nos manda fazer isso, meus queridos. A Bíblia não nos manda lutar contra o diabo. A Bíblia manda resistir ao diabo. Nós resistimos porque temos a vitória. Nós resistimos porque tomamos posse. E o inimigo, ele não pode mais. Então nós não lutamos contra ele. Nós fazemos como Cristo fez. Resistiu ao diabo. Lá em Mateus, lá no livro no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 ao 11, sobre ali o assunto sobre a tentação de Jesus. Você vai ver lá Jesus resistindo ao diabo 2 vezes pela palavra escrita e 1 vez pela palavra dita. É algo muito interessante, vale a pena estudar sobre esse assunto, onde Cristo ali resiste ao diabo, nos dando também o exemplo de como devemos resistir. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu a morte. E ali a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nós não vamos lutar contra ele, porque quem lutou foi Cristo, porque Cristo lutou contra o pecado, Cristo venceu e entregou a vitória em nossas mãos. É por isso que a Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, porque ele nos deu a vitória. Foi Cristo quem nos deu a vitória. Por isso que nós devemos resistir ao diabo e não dar lugar a ele. Não devemos dar lugar ao diabo, meus queridos, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor está um anjo do Senhor que nos guarda, mas ao nosso derredor está o inimigo de nossas almas, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Por isso que a ordem do Senhor é: não deis lugar ao diabo, mas nós devemos resistir ao inimigo de nossas vidas. Resistir a ele como, irmão Ari, firme na fé, como vai dizer 1 Pedro, que a gente leu, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: o qual deveis resistir, pois firmes na fé. Devemos resistir ao inimigo de nossas almas firme na fé, sabendo que os mesmos padecimentos vão se cumprindo em vossos irmãos que estão no mundo. Não só nós, mas outros irmãos em Cristo sofrem dos mesmos padecimentos no mundo todo. Por isso que a Bíblia nos ordena resistir ao diabo. Devemos resistir ao diabo e submeter à vontade de Deus, e não o contrário, como nós vemos hoje muitos irmãos, meninos na fé, fazendo isso, dando lugar ao diabo e resistindo à soberana vontade de Deus. Mas nós somos diferentes, não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas o Senhor nos chamou para viver debaixo da sua potente mão, sendo submissos à sua vontade,
obediente à vontade do Senhor, né? Sendo obediente à sua palavra, sendo obediente ao Evangelho que traz salvação para nossas vidas, nós devemos se submeter à vontade do Senhor nosso Deus e resistir ao inimigo de nossas almas. Como que o diabo vai fugir de nós se nós resistirmos a ele? A resistência a ele faz com que ele se afaste de nós. Esse é o segredo. Primeiro, se submeter à vontade de Deus e depois resistir, né, ao diabo, ao inimigo de nossas almas. E a Bíblia diz que ele fugirá, né, né, de vós. Resistir ao diabo. A resistência ocasiona a fuga de Satanás. A resistência ocasiona a fuga de Satanás. Veja que na tentação de Jesus, por 2 vezes Jesus resiste a ele pela palavra, mas na terceira vez Jesus resiste a ele, né, pela palavra dita. Jesus vai dizer: dito está, né? E então o inimigo bate em retirada, o inimigo foge, porque ele não aguenta, meus queridos irmãos, a palavra dita. Ele tem que bater em retirada, ele se ausenta quando a palavra é dita, quando a palavra é proferida. É por isso que quando se vai expulsar um inimigo, quando se vai expulsar um demônio, primeiro a gente diz em nome de Jesus, a palavra dita. E então o inimigo bate em retirada, ele não resiste, né? Então nós precisamos, meus queridos, entender isso, a submissão ao Senhor. Todos nós, meus queridos, que ao nascer de novo, agora não podemos mais viver do jeito que nós queremos, mas se submetendo à vontade de Deus, à vontade do Senhor. Porque primeiro nós temos que ter Ele como Senhor, para assim Ele ser o nosso Salvador. Não podemos de nenhuma forma, né, resistir a Ele como Senhor. Muitas pessoas não querem ter Cristo como o Senhor de suas vidas. Muitas pessoas apenas buscam o Senhor, vão até às vezes à igreja somente até alcançar uma bênção, e depois que alcança se afastam do Senhor. E aí ficam desprotegidos, ficam vulneráveis. Ficam ali vulneráveis ao ataque do inimigo. Não, meus queridos, não podemos ser assim. Se a gente tem Cristo como Senhor, se a gente tem Ele como nosso Senhor, nós devemos se submeter às suas vontades. E a vontade de Deus é que nós venhamos ser obedientes à sua palavra. A vontade do Senhor é que nós venhamos ter uma vida de oração. A vontade do Senhor é que nós venhamos ter uma vida de vigilância, para que assim o Senhor venha nos abençoar, para que assim Ele venha nos guardar de todo mal. Nós precisamos, meus queridos. Esse texto de Tiago, esse capítulo 4, ele é muito interessante. Os versículos seguintes, o 8, o 9 e o 10, né, ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus. Nós devemos cada vez mais nos chegar, né, perto do Senhor, e Ele se chegar a vós. Pecadores, purifiquem as vossas mãos, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em lamento, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos diante da face do Senhor, e Ele, né, vos exaltará. Esse texto é muito forte, meus queridos amados irmãos, de Tiago, onde ele nos manda ter uma vida de humilhação, onde ele nos manda ter uma vida, né, de maior intimidade, né, diante do Senhor, nos humilhando ao único Deus que pode nos ajudar, que pode nos socorrer. Por que nós precisamos nos humilhar? Porque nós que somos necessitados dele, é nós que precisamos dele, é nós que padecemos necessidades que somente Deus pode suprir. É nós que estamos vazios dele e que só ele pode preencher esse vazio. É nós que temos, né, uma vida que precisa de cuidados, somente, né, Deus que pode cuidar de cada um de nós. Meus queridos, se não for o Senhor, nós não vamos suportar as aflições, a ansiedade, a depressão. Somente o Senhor, quem causa tudo isso em nossas vidas, né, quem nos deixa as nossas emoções doentes, é o inimigo de nossas almas. Mas a Bíblia diz que nós devemos entregar tudo ao Senhor. Entregai toda a vossa ansiedade, né, ao Senhor, e Ele cuidará de vós. Devemos entregar isso,
devemos saber que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Deus ele cuida de nós, mas ele não faz nada sem que nós assim o permita. Muitas vezes nós dizemos da boca para fora, mas com atos nós resistimos, né, a Deus. Mas a ordem do Senhor é: submetei-vos, submetei-vos, né? Todo esse texto ele vai dizer, ó, submetei-vos, né? Aí depois ele diz: chegai-vos, né? Purifiquem, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, né? Humilhai-vos. Então ele manda, meus queridos amados irmãos, cada vez mais nós nos aproximar do Senhor com humilhação, para que assim ele se achegue a nós. Meus queridos, quem somos nós para Deus se achegar a nós? Homens, pecadores, que pela sua misericórdia Deus, né, quis assim nos alcançar, quis assim nos restaurar, quis assim nos reconciliar com Ele mesmo. Precisamos cada vez mais se submeter à vontade de Deus. Precisamos cada vez mais, né, estar debaixo da proteção do Senhor, para que assim o Senhor venha nos socorrer, para que assim o Senhor venha nos ajudar. Nós temos que parar, meus queridos, de dar lugar ao inimigo de nossas almas. Muitas coisas que a gente tem visto por aí, principalmente, meus queridos, em alguns lugares onde você chega e a gente vê ali que é notório que Deus não está mais, né, agindo na vida de algumas pessoas. Que não é Deus que está fazendo, é que está sendo dado lugar a um inimigo de nossas almas. Mas o texto de Tiago ele é bem claro: submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Meus queridos e amados irmãos, o texto está ali em 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, e eu achei lindo esse comentário, né, da Bíblia de Estudo, que diz assim: o maior inimigo da ovelha, né, como deve ser o cuidado do ministro? Primeiro, resistir ao diabo. Qual é a melhor atitude que devemos ter, né, contra o diabo? A resistência. Essa é a melhor atitude que devemos ter. Por isso que a Bíblia não nos manda lutar, a Bíblia nos manda resistir, porque já temos posse, né, da vitória. Porque Cristo nos deu a sua vitória. Cristo venceu e nos deu a vitória, né? Somente resiste quem já tomou posse do que é seu. Quem ataca não tem posse ainda. Quem resiste é herdeiro. Como devemos resistir ao diabo e tomar posse do que é nosso? Estando firmes na fé, como diz o texto de 1 Pedro 5, versículo 9, ao qual deveis resistir, pois, firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos vão se cumprindo em vossos irmãos que estão no mundo. Não somente nós, mas todos os nossos irmãos sofrem dos mesmos padecimentos, né? dos mesmos ataques do inimigo. Que devemos saber quando resistimos? Que não estamos sozinhos em nossos padecimentos e que outros sofrem mais do que nós mesmos, né? Outros sofrem muito mais do que nós mesmos. Meus queridos, é um dos inimigos que a gente ganha. É um dos inimigos que a gente ganha quando a gente aceita, né, ao Senhor Jesus. É o inimigo de nossas almas, chamado Satanás, né? Ele vai tentar de todas as maneiras tirar o foco, né, da nossa caminhada, da nossa salvação. Querer que nós venhamos nos afastar da casa do Senhor. Querer que nós venhamos nos distanciar, né, da sua presença. Querer que nós não venhamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Mas nós devemos resistir às tentações. Se você ser tentado, não é somente você beber, fumar ou se prostituir, não. Muitas vezes nós somos tentados em desistir da caminhada, em sair da casa do Senhor. Paulo fala algo bastante interessante sobre a sua trajetória. Quando ele estava ali, já no final de sua caminhada, Paulo vai dizer: acabei a carreira. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus queridos, todos nós
temos um bom combate para combater, resistindo ao diabo. Depois, nós temos que concluir a carreira que nos foi proposta. A cada um de nós, né, o Senhor propôs uma carreira. E com isso tudo, ainda assim, nós devemos guardar a fé, que é quem faz nos resistir, né, ao diabo, o inimigo de nossas almas. Não é fácil, é uma luta constante, mas é melhor resistir a ele, tendo a certeza da vitória, do que dar lugar a ele, sabendo que quando morrermos, né, não estaremos com o Senhor. Eu dou graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, porque o Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós. E até hoje o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Porque Deus, Ele cuida da sua criação. Deus, Ele protege a sua criação. Ele é um Deus poderoso, um Deus zeloso que tem cuidado de cada um de nós. Se você ainda luta contra Satanás, é porque você não tem posse da sua vitória. É porque você ainda precisa, né, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O verdadeiro cristão que já nasceu de novo, ele não precisa mais lutar contra Satanás. A Bíblia manda simplesmente que ele resista, né, porque ele já tem posse, né, da sua vitória. Cristo venceu e entregou, né, a vitória em nossas mãos. O leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, é Ele, né, o verdadeiro, né, vitorioso. É Ele que nos deu a vitória e entregou em nossas mãos. Tome posse, meu querido, dessa palavra. Resista firme na fé ao inimigo de nossas almas, né, que muito tem afligido não só a nós, mas todos os nossos irmãos, né, pelo mundo inteiro. Cada dia mais ele luta, ele tenta fazer com que a igreja vai parar, mas a igreja não vai parar, meus queridos e amados irmãos, não vai. Onde nós participamos de um lindo evento, uma cruzada evangelística, né, numa cidade aqui perto de Fortaleza, e muitas vidas ali, né, se renderam ao Senhor. Muitos a gente viu que resistiram, né, ao chamado do Senhor, o Senhor chamando, mas muitos resistiram, mas teve aqueles que se submeteram à vontade do Senhor e se reconciliaram com Ele. E Deus abençoou poderosamente aquele lugar, aquela cidade. Deus vai fazer grandes coisas através daqueles homens que entregaram, né, as suas vidas a Ele, se submeteram à vontade do Senhor, né, e não deram lugar ao diabo, não resistiram ao diabo. Meus queridos, tome posse da sua vitória, tome posse dessa palavra, e que Deus em Cristo, né, possa poderosamente te abençoar. Nós venhamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor, buscando, né, o conhecimento da palavra de Deus, para que assim nós venhamos, né, estar alimentados na fé. A falta de conhecimento da palavra traz grandes prejuízos, né, para nossas vidas em todas as áreas, meus queridos, de nossas vidas, seja espiritual, seja física ou financeira, mas tudo a palavra de Deus tem resposta, e em tudo ela nos orienta. É um manual de regra, né, para todos nós. A Bíblia não é dos crentes, a Bíblia é da humanidade. Deus assim escreveu para todo o mundo, mas algumas pessoas, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento, acreditam que é um livro, né, que deva ser proibido, que deva ser esquecido. Mas não, meus queridos, a Bíblia é um livro poderoso para restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Por isso que nós devemos meditar nela de dia e de noite, né? Se eu não tenho tempo de dia, eu medito de noite. O que eu não posso fazer é deixar, né, de meditar nela, mesmo sendo difícil, né, mesmo estando cansado, né, devemos meditar na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa live, para que ela possa ter o maior alcance, né, possível, e assim outras pessoas que estão passando, né, pelos mesmos padecimentos possam ser alcançados. Sabemos que devemos resistir ao diabo até o fim e se submeter à vontade de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor e uma boa noite.